Boa noite, turma. Espero que todos estejam bem. Turma, na aula de hoje eu vou dar uma introdução sobre o Tinkercad. Então, Tinkercad é basicamente um simulador no qual nós iremos utilizar para simular circuitos, só que não se utiliza a simbologia dos componentes, mas utiliza-se sim o desenho, o esquema do componente físico. Então vai ser muito similar à montagem real dos circuitos, tá? Então por isso que eu vou partir para essa estratégia. Então apenas para constar aí os objetivos, né? Teremos o objetivo de demonstrar os procedimentos para o cadastro no Tinkercad, né? Como vocês terão o primeiro acesso, deve-se ter um pequeno cadastro, mas é muito simples, conforme veremos. O acesso à plataforma do simulador, né, para a montagem de circuitos, então como fazer, como selecionar os componentes, nós veremos também. E demonstração de montagem de um circuito eletroeletrônico. Obviamente, nós vamos montar um circuito que já é de domínio de todos, que é o circuito do semáforo, né? Então, nós vamos reproduzir aquele circuito no Tinkercad, porque todos, ou praticamente todos, já conseguiram aí executá-lo, né, no protótipo, no protoboard. E também alguns já tinham finalizado a placa, né, do circuito impresso. Então nós vamos trabalhar com esse circuito inicialmente no Tinkercad. E nas outras semanas nós iremos desenvolver aí projetos mais complexos. Muito bem. Então como acessar o Tinkercad? Muito simples. No Google, né, você vai digitar Tinkercad. E o primeiro item que aparecer aqui, ó, Tinkercad Create 3D Digital Designs with Online CAD, tá? Nesse site aqui, ó, tinkercad.com. Vocês devem clicar. Clique uma vez. Daí vai aparecer essa mensagem, tá? Mensagem da Autodesk, né? O Tinkercad é um componente da Autodesk. Basicamente, leia aí os termos, né, de contrato, clica aqui nesse ponto, né, caso você queira que envie os boletins informativos de promoção especial por e-mail, enfim, AutoCAD, etc. Não é necessário, mas pode selecionar se vocês quiserem. Na sequência, clica em continuar. Daí, depois de continuar, provavelmente o Autodesk vai pedir para vocês logarem ou com o Facebook ou com uma conta do Gmail. Basta entrar na conta de Gmail que vocês têm, pode ser a conta do celular mesmo, tá? Daí entrando no Tinkercad, pela conta do Gmail, deve aparecer uma área de projeto 3D, tá certo? Só que nós não vamos trabalhar com projetos 3D, iremos trabalhar com a segunda opção, que é circuito, tá? Então clique em Circuits e criar novo design. Daí já deve aparecer essa janela. Nessa janela, perceba que já temos aqui alguns componentes, né? Alguns deles conhecidos, né? Como o LED, o potenciômetro, o resistor, né? Que a gente já usa bastante. Então, assim, essa janela vai ser a janela na qual nós montaremos os circuitos. Então, se eu quero arrastar, por exemplo, um resistor, clico no resistor, trago para a tela de trabalho, clico mais uma vez para posicioná-lo. Simples assim. Depois, na sequência, feito o posicionamento, basta clicar em iniciar simulação para rodar o circuito. Muito bem. Então, na área aqui de pesquisa, vocês devem digitar placa. Tendo digitado placa, vai aparecer placa de ensaio, que é compridinha, placa de ensaio pequena, que é a que nós utilizaremos, né? E a placa de ensaio mini. Alguns tem, mas para ficar padrão na nossa simulação, nós vamos utilizar essa placa de ensaio pequena.
que é aquela plaquinha que eu expliquei na aula presencialmente, né? Então nós temos possibilidade de duas fontes, positivo e negativo de um lado da placa, positivo e negativo do outro, tá? E a interligação no protoboard é sempre na vertical, e na horizontal nós temos a ligação da fonte. Então o negativo ele começa desse ponto e vai até esse último ponto aqui. Positivo da mesma forma, começa nesse primeiro ponto, mais à esquerda, e vai até o último ponto à direita, tá certo? E aqui embaixo é a réplica do que nós temos aqui em cima. Muito bem, né? Então, tendo selecionado já o protoboard, né, eu peço para que vocês tragam para a área de trabalho uma bateria de 9 volts, basta digitar, tá, do jeito que está aqui, bateria de 9 volts, vai aparecer o símbolo da bateria, arrasta para a área de trabalho, LED, vai aparecer o LED vermelho, que vocês já viram no slide anterior, clica nele e vai aparecer a opção, cores, amarelo, verde, violeta, azul, seleciona vermelho, amarelo e verde, e resistor. A princípio nós vamos trabalhar com resistores de 330. Tá? Então a montagem do circuito no protoboard deve ser essa daqui. Tá? Então temos os nossos 6 resistores, 3 para cada semáforo, 2 LEDs vermelhos, 2 amarelos e 2 verdes. E a ligação é a seguinte, eu vou conectar o positivo da nossa bateria, que é o vermelho, nessa linha vermelha, que é o positivo do protoboard, da nossa placa de trabalho. O negativo é essa linha preta, vê aqui em cima. Então perceba o seguinte, ó, o positivo ele já está conectado aos resistores. Então chega o positivo em cada um dos resistores, passa por eles, né? Estou dando um exemplo nesse daqui, mas vai acontecer com todos. Passa por ele a energia, chega no terminal maior do LED, que seria o positivo, passa energia pelo LED, ele acende, e essa energia deve retornar para onde? Para o negativo, tá certo? Então, o que falta nesse circuito são as ligações, tá certo? E a conexão do circuito vai ser feita dessa forma, então, ó. Saiu do terminal menor do LED, vai para o negativo da fonte. Para todos os LEDs, o resistor já estava, né, a princípio. E aqui nós estamos com o resistor de 330, né, salvo engano. Muito bem. Então, feito isso, partimos para a simulação do circuito. Para simular o circuito, basta pressionar iniciar simulação. Aqui, como já está simulando, os LEDs estão acesos, tá? Então aparece apenas parar o circuito, porque já está simulando. Mas, se ainda não estiver simulando, pressione iniciar simulação. Feito isso, né, aqui sim, ó, aqui nós temos os resistores de 330, lá estava com outro valor, no slide anterior. Aqui nós estamos com todos os LEDs acesos, mas perceba o seguinte, ó, na simulação surgem pontos de exclamação sobre os LEDs, todos os LEDs têm um ponto de exclamação em cima. Por que aconteceu isso? Fizemos a ligação correta, saiu do positivo, né? Aqui, ó, o mais positivo está no vermelhinho aqui da nossa bateria de 9 volts, que é o positivo. O terminal preto, né, o fiozinho preto aqui está no negativo, negativo está no negativo do LED, positivo do LED passa no resistor que está no positivo. Aparentemente tudo coerente, né? Por que dessas exclamações aqui, ó? Hein? Vamos lá. Então, verificando a corrente dos LEDs, perceba o seguinte, ó. O LED está em sobrecarga. Portanto, surge uma mensagem de alerta. Tá? Como que surge essa mensagem? Essa mensagem ela vai aparecer quando se posiciona o cursor, né, o mouse, sobre qualquer LED. Então, se eu chegar aqui,
e posicioná-lo no LED verde, que foi o que eu fiz, setinho aqui, vai surgir a mensagem: a corrente no LED atual é de 20,4 miliamperes, enquanto o máximo recomendado é de 20 miliamperes. A vida útil do LED pode ser reduzida, né? Já cansei de falar isso, né? Que eu falei umas 500 mil vezes na aula, exatamente a mensagem que nossa querida Autodesk, né, está nos dando agora, né? Então devemos sim dimensionar de forma correta os resistores para que não ocorra isso. Estamos tendo uma sobrecarga aqui, ó, de 0,4 miliamperes, mas é uma sobrecarga, né? Isso tende a reduzir o tempo de vida útil do LED. Se ele fosse durar 5 anos, vai durar aí 3, 4 anos, vai durar um pouco menos. Por quê? Porque existe uma sobrecarga em corrente elétrica. Então, como resolver isso? Basta trocar o resistor. Muito simples, né? Então, se nós estávamos aqui com um resistor de 330, né, laranja, marrom, agora nós iremos trocar, agora sim, ó, para um resistor de 360 ohms para cada um dos LEDs, tá certo? Então, feito isso, daí sim, ó, laranja, né, laranja, azul, marrom, temos 360, todos os LEDs acesos, uma intensidade um pouco mais baixa, porém nenhum deles está em sobrecarga, né? Todos estão operando de forma correta. Então a ligação que eu peço para que vocês façam na aula de hoje é essa daqui. Se tiver tudo certo, eu vou deixar não uma lista de exercício como foi na segunda-feira, mas um formulário para que todos possam preencher. E nesse formulário eu peço um feedback sobre a plataforma Teams, né? As videoaulas, como está sendo proveitoso essa metodologia, se as videochamadas estão ocorrendo de forma coesa, né? Está funcionando. E o seguinte, no final eu também peço um feedback com relação ao Tinkercad. Então eu peço para que vocês coloquem lá se existe alguma dificuldade com relação à plataforma, se existe algum problema de acesso a um notebook ou desktop, um PC, né? Porque para trabalhar com Tinkercad é interessante estar no computador, não no celular, certo? Então por isso que eu vou fazer essa pesquisa aí, né, entre todos, para descobrir se existe uma viabilidade no trabalho dessa forma, através de simulador. Se não for possível, daí a gente parte para uma outra metodologia. Isso eu vou verificar no feedback de vocês. Beleza? Então na aula de hoje é isso. Se alguém tiver alguma dificuldade, né, com acesso ao Tinkercad ou como buscar algum componente, pode entrar em contato comigo pelo chat. E eu estarei online a partir das 19 horas, né, nosso horário de aula normal. Qualquer dúvida é só chamar lá, beleza? Agradeço a atenção de todos, até mais.